A você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza e demais redes sociais, eu quero te enviar um grande abraço, agradecer por dias incríveis em que temos interagido com mensagens sobre o perdão. Essa série continua mexendo conosco, a necessidade de perdoar e o caminho para a liberdade, seja emocional, espiritual ou física. Nós precisamos entender a importância do perdão e a necessidade dessa dinâmica fazer parte não de um momento da nossa vida, mas de todos os momentos da nossa vida, porque vez ou outra, ou nós ofendemos ou somos ofendidos tantas vezes. Então, é usar essa dinâmica que está ao nosso alcance e rapidamente se livrar de mágoas, ressentimentos e tocar a vida para frente. Hoje eu quero falar sobre uma palavra que está em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. É o último versículo do livro de Malaquias e nós precisamos entender que aqui temos uma palavra e uma necessidade de uma nova mudança em família. Estamos falando de pais e filhos. Na Bíblia Conselheira tem uma palavra que eu achei muito pertinente sobre esse assunto. A Bíblia diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Interessante essa referência ao poder da conversão de pais aos filhos e de filhos aos pais. Atitudes que seriam capazes de evitar a destruição daquela nação. São mudanças nos relacionamentos ainda hoje necessárias, pois muitas famílias estão quebradas. Pais ausentes, violência doméstica e comunicação que envenena as relações. Não há sociedade que sobreviva quando as suas famílias entram em colapso. O mundo literalmente desaba. Daí a urgente tarefa de mobilização amorosa, de conscientização e de busca humilde pelo perdão e pela reconciliação. Os pecados dos pais contra os filhos pesam, ferem profundamente e ameaçam a saúde mental das vidas em formação. Pais precisam rever suas atitudes, humilhando-se, se for o caso, pedindo perdão aos seus filhos. Eles são chamados a reverem posturas de autoridade orgulhosa e rígida, admitindo as próprias falhas. Os filhos, por sua vez, à medida que amadurecem, podem entender e perdoar os erros dos seus pais e reconhecer sua própria rebeldia, por vezes descabida, que também causa sofrimentos. Eu quero falar aqui sobre, olhando os relacionamentos familiares da Bíblia. Há uma família que sempre me impressiona pelos erros cometidos que poderiam ter sido evitados. É a família de Jacó. Nós sabemos que Raquel era a preferida de Jacó. Raquel era a preferida de Jacó. E ela lhe deu um filho, José. Nós sabemos que José era o filho preferido. Somente depois de muitos anos nasceu Benjamim. Ela foi mãe desses dois filhos, juntamente com Jacó. E nós sabemos que houve guerras, houve intrigas, houve distrato. Eles venderam José, mas na realidade eles queriam mesmo era matar José. E tudo isso poderia ter sido evitado se Jacó tivesse tido sabedoria. Nós, como pais, nós precisamos ter sabedoria para conduzir uma família. Nós, como mães, devemos ter sabedoria para conduzir a caminhada com os filhos, com os netos. Os relacionamentos familiares precisam ser tratados com sabedoria, com
amor, com perdão, com capacidade de sentir a dor e a necessidade do outro. E você que está ao alcance da minha voz, não tenha predileção por familiar. Como é doloroso uma família que tem um filho preferido, uma filha preferida, um genro preferido, uma nora preferida, um neto preferido, uma neta preferida e por aí vai. A guerra está instalada. Então, esse texto de Malaquias, ele vai falar de uma conversão, de um entendimento de corações, não só dos filhos para com seus pais, mas também dos pais para com os filhos, e aqui trazendo dos genitores com os seus filhos e filhas. E nós precisamos então pedir que Deus venha nos ajudar para que nós possamos dar o nosso melhor com a nossa família. Nós possamos manter a família debaixo de entendimento, debaixo da graça, debaixo do perdão, debaixo da empatia, debaixo da oração e fazermos a nossa parte com os nossos familiares, o melhor que esteja ao nosso alcance. Essa é, pois, uma palavra porque todos nós temos lutas familiares, mas nós podemos fazer ainda melhor, entendendo que o perdão passa por esses relacionamentos que foram quebrados ou que estão sendo quebrados e mantidos quebrados, e nós precisamos então melhorá-los com a ajuda de Deus e também na nossa caminhada familiar tão necessária, tão importante e que nós precisamos dar o nosso melhor. O texto de Malaquias 4:6, ele vai dizer: ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Somente o amor em ação, a conversão de corações e a reconciliação tem o poder de evitar a tragédia, a dor e a condenação. Isso destaca a necessidade do Messias vir para retirar a maldição do pecado mediante o sacrifício que ele realizou ali na cruz do Calvário. Esse amor, o amor de Deus, é a cura para nossos relacionamentos e a nossa salvação da destruição anunciada. Ainda dá tempo amar, ainda dá tempo perdoar, ainda dá tempo se colocar no lugar do outro, ainda dá tempo reorganizar nossa família, ainda dá tempo converter o nosso coração ao coração dos nossos filhos e levar o coração deles a se converterem ao nosso coração e nós podermos, sim, triunfar essa peleja familiar, mantendo relacionamentos saudáveis, humanos, harmoniosos e, com a ajuda do nosso Deus, ultrapassar qualquer barreira, qualquer obstáculo. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, uma mãe, uma avó, uma tia, uma filha e todos os papéis familiares que eu desenvolvo, eu tento para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Amém.